Boa noite, irmãos. Que graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Agradecer aos irmãos que estão conosco nessa noite de forma presencial e agradecer também aos irmãos que nos acompanham pela nossa página no Facebook e pela nossa conta do YouTube. Esperamos em Deus que aquilo que você veio buscar aqui, de forma presencial ou pelas mídias sociais, pela internet, aquilo que você veio procurar, aquilo que você veio buscar, que Deus possa em Cristo lhe conceder, em graça, em misericórdia e em sabedoria. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia para uma leitura inicial no livro de Gênesis. Gênesis 18. Gênesis 18, nós faremos a leitura dos versos 16 ao verso 33. Queria que você me ajudasse nessa leitura. Eu farei a leitura dos versículos pares e a igreja então responderá com os versículos ímpares de Gênesis 18, 16 a 33. Você que nos acompanha em casa, com reverência, com temor e tremor, então, acompanhe a leitura da palavra de Deus que nos diz assim. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Amém. Apenas até aí, irmãos. O texto que nós lemos narra a história
da visita que os anjos fazem a Abraão, informando a Abraão quanto ao juízo, que Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas sofreriam o castigo de Deus por causa da iniquidade daquele povo, os pecados daquele povo. E nos chama a atenção a insistência de Abraão para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Abraão, então, vai negociando com Deus, negociando no sentido de insistir com Deus, fica melhor do que negociando, né? Ele insiste com Deus. Se houver 50, mas ele mesmo observou que a conta talvez estivesse alta demais. E aí ele abaixou um pouquinho, e ele abaixou mais um pouquinho, até ele chegar em 10 justos. Senhor, se pelo menos 10 justos tiver lá, aí, senhor, por favor, o senhor tenha misericórdia daquelas cidades. E nós sabemos o final dessa história. Nós não vamos avançar por ela, mas nós sabemos o final. A cidade foi totalmente destruída. As cidades, né? Sodoma, Gomorra, e a Bíblia vai dizer que haviam mais algumas cidades naquele entorno, que também foram destruídas. Então, em todas, juntando aquelas cidades, aquelas 3 cidades, não haviam sequer 10 justos. E o juiz de Deus se fez presente ali. E aí, talvez eu e você pensemos assim, meu Deus do céu, que gente miserável que habitava aquela terra. Que lugar desgraçado, desgraçado onde não existe a graça de Deus. Que lugar triste. Só que aí, irmãos, quando nós caminhamos pela história bíblica alguns séculos, e nós chegamos em Paulo escrevendo aos Romanos, já no Novo Testamento, Paulo vai dizer que pela experiência de vida dele, por tudo que ele conhecia, pelos lugares onde ele havia passado, e pelo conhecimento que ele tinha da lei de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Irmãos, talvez eu e você, olhando isso, pensemos assim, meu Deus, mas aquela geração de Paulo também não tinha a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Que povo, hein? A má notícia é de que hoje nós somos iguais ou piores do que essas 2 gerações. As iniquidades e os pecados que aconteciam lá em Sodoma e Gomorra e lá no primeiro século são iguais ou menores do que as de hoje, para nossa vergonha. E pior ainda, em muitas delas nós estamos envolvidos. Em muitas delas, em muitas delas, nós compactuamos, nós participamos de alguma forma, agindo ou nos omitindo em algum tipo de situação. Então, quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, cabe a nós o corar de vergonha e cabe a nós recorrer a Deus por misericórdia. Porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós faremos isso agora. Nós buscaremos o favor de Deus, o perdão de Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós e aí sim aceite, então, o culto que passamos a prestar a Ele de forma pública, coletiva. Queria convidar você a baixar a sua cabeça. Nós vamos apresentar a Deus a nossa miséria, vamos confessar os nossos pecados diante de Deus, e após alguns instantes suficientes para que todos nós tenhamos colocado a nossa vida diante de Deus, eu vou convidar o nosso irmão diácono Cláudio, que se coloque de pé aí mesmo onde ele está, e apresente a Deus uma oração de confissão de pecados audível em nome de toda a igreja.
Pai Santo, nós somos muito pecadores, por isso nós pedimos perdão. O adultério, Pai, ele passa em todo o tempo por nossas cabeças, pelo nosso coração. As mentiras, Pai, que muitas vezes contamos, Pai, elas estão entranhadas em nossas veias. Pai Santo, nós não conseguimos sequer um segundo, Pai, seguir a sua lei. Mas Cristo Jesus, sequer um minuto deixou de segui-la com todo o coração, com todos os pensamentos, com todas as palavras possíveis que ele, em todos os 33 anos que ele viveu aqui nessa terra, Pai. Ele não deixou um segundo de viver a sua lei perfeitamente, Pai. Verdade, Deus. Por isso que ele chegou até a cruz, levou os nossos pecados Sim. e deu-nos, Pai, a justiça que ele conseguiu, Pai. Obrigado, Ele foi Senhor. perfeito e nós somos injustos, Pai. Obrigado, Senhor. Assim o Senhor o tratou, Pai, como imperfeito naquela cruz e o abandonou, Pai. Ele disse: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? E nesse momento, Pai, o Senhor olhou para nós e nos tratou como santos, Pai, no lugar Verdade. dele. Assim se deu a nossa salvação, Pai. O Senhor nos trocou de lugar. Nós, pecadores, ínfimos diante do Senhor, e Ele, o perfeito Salvador. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação. Muito obrigado, Pai, por esse plano perfeito, Pai, que iremos demorar para entender perfeitamente. Mesmo nos céus, com o Senhor, ainda não vamos chegar, Pai, sequer nas saias do seu Evangelho. Muito obrigado, Senhor Deus, por dar o perdão. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino, então, do nosso inário. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que eu vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Podeis assentar-vos. Convido os irmãos a que abram mais uma vez a sua Bíblia, agora na carta de Paulo aos Coríntios.
Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 9. Primeira aos Coríntios 2, 6 a 9, eu farei a leitura, os irmãos, onde quer que estejam, acompanhem com reverência a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Corinto é que aquela geração para a qual ele pregou e a qual não se converteu, não se arrependeu dos seus pecados, se julgando sábios, não passam de tolos, de nécios. Porque a verdadeira sabedoria, a real sabedoria, se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Mas muitas vezes, buscando os prazeres, as vantagens, a glória desse mundo, dessa terra que nós conseguimos enxergar, esses, abre aspas, sábios desse século se tornaram tolos, porque não reconheceram e não deram glória ao Filho de Deus, a única maneira de serem perdoados por Deus, irmãos. O único barco, o navio estava naufragando, passou um barquinho e eles ficaram esperando por algum outro tipo de barco, um iate, um Titanic, mas enfim, não encontraram salvação. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, nada do que nós enxergamos em todos os nossos anos de vida, nada do que nós ouvimos em todos os nossos anos de vida, e nada que o nosso coração, porventura, tenha desejado nessa terra, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que nós herdamos por graça, quando Cristo expirou na cruz do Calvário. Irmãos, de fato, os prazeres dessa terra são momentâneos. Tem dia e hora para acabar. O dia e a hora já está predeterminado, desde a fundação do mundo. O dia e hora que os prazeres dessa terra se acabam para nós, nosso último suspiro. Mas os prazeres e os benefícios que nós recebemos com a morte de Cristo, esses, irmãos, são para a eternidade. É só lembrar de Lázaro e do mendigo, lá de Lucas 9, se eu não me engano, 9 e 11. Me foge agora a referência. É só nos lembrar. Nós vamos agora, então, orar a Deus agradecendo, porque Ele achou graça em nós. Nós estávamos como esses tolos aqui, como esses sábios desse século aqui, confiando em nós mesmos, no nosso conhecimento, nas nossas forças. Nos ídolos, como Cláudio orou aqui, né? Que nós, todos os dias, nós adulteramos. É exatamente isso, nós traímos Cristo, colocando no nosso coração e na nossa mente outros amores, outras paixões, que diminuem a glória de Deus, a adoração a Deus. Então, Deus achou graça em nós, e por isso nós vamos agradecer Ele agora. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, apresentar a Deus uma oração de gratidão, exaltação a Deus, por tudo que Ele tem dado a você, mas principalmente, especialmente, pela salvação em Cristo Jesus. E após alguns instantes, vou convidar nosso irmão Rafael, então, que apresente a Deus uma oração audível em nome de todos nós. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu esta manhã, quando nós acordamos e
tivemos mais uma oportunidade, Senhor, de nos arrependermos dos nossos passos em falso, nossos pecados, e mais uma oportunidade, Senhor, de viver uma vida para a glória do Teu nome, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem guardado as nossas famílias, o Senhor tem nos guardado de todo mal, e mesmo quando aprove o Senhor levar um ente querido nosso, ou permitir que algo ruim aconteça em nossas vidas, como é o caso da família do nosso irmão Jarbas, ao qual nós oramos agora, nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor é quem envia o Espírito Consolador, nos trazendo paz, alento ao coração, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, não por aquilo que temos, ou por aquilo que conquistamos através do trabalho, das bênçãos que o Senhor nos dá, materiais. Não é por isso que somos gratos, Pai. Mas somos gratos principalmente, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu através da cruz de Cristo, Senhor. Essa que nos alcançou, essa que nos redimiu diante do Senhor, Pai. Nós somos gratos, então, Pai, pela cruz de Cristo, pelo sangue derramado pelo Cordeiro. É por isso que somos gratos, Pai, porque o Senhor alcançou pecadores tão miseráveis como nós, Pai, e nos fez nos assentar entre os príncipes, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é quem nos justifica, Pai. Isso enche o nosso coração de júbilo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação e graça, Pai. Essa é a oração que a Tua igreja faz, Pai. É a oração que Te entregamos no nome santo de Jesus. Amém. Convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, agora no livro dos Provérbios. Provérbios 11. Provérbios 11, nós faremos apenas a leitura do verso 24. Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24, a palavra de Deus vai nos dizer assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Salomão diz aqui a respeito da dádiva que é quando nós doamos, quando nós devolvemos uma parte daquilo que Deus tem nos dado em abundância. De fato, nada tem nos faltado. Esse é o momento, irmãos, para você que é membro da igreja, comprometido com a igreja, de você devolver à casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando que todo aquele recurso que é alçado ao gasofilácio é administrado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e ao menos 54% desse recurso é investido em missões. Então, nós sabemos onde o nosso dízimo está sendo investido, na propagação do reino de Deus. Se você veio preparado para esse momento, eu queria convidar o Ministério de Louvor que viesse à frente. Se você veio preparado para esse momento, no primeiro cântico, então, você poderá devolver na casa do Senhor as primícias das suas rendas. Convido a igreja mais uma vez a nos colocarmos em pé para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. As ondas que banham a areia, o pó que levanta do chão, e a água da chuva remoçando o verde das folhas de uma planta
movendo as nuvens nos céus e o sol que aquece o coração. As evidências da soberania do Deus autor da criação. E eu me sinto tão pequeno, vendo o brilho das estrelas e a luz do luar. Eu me sinto tão amado, por ter fôlego de vida e ar pra respirar. Toda honra e toda glória ao Deus da minha salvação. Com o coração contrito, te entrego a minha adoração. Do raio, o som assustador do trovão e o vento forte e impetuoso na fúria de um furacão. A beleza do pássaro livre a voar e o potro no campo a correr manifestam tua glória, tua santidade, tua majestade e poder. E eu me sinto tão pequeno, vendo o brilho das estrelas e a luz do luar. Eu me sinto tão amado, por ter fôlego de vida e ar pra respirar. Toda honra e toda glória ao Deus da minha salvação. Com o coração contrito, te entrego a minha adoração. Vendo o brilho das estrelas e a luz do luar, eu me sinto tão amado, por ter fôlego de vida e ar pra respirar. Toda honra e toda glória ao Deus da minha salvação. Com o coração contrito, te entrego a minha adoração. E eu me sinto tão pequeno, vendo o brilho das estrelas e a luz do luar. Eu me sinto tão amado, por ter fôlego de vida e ar pra respirar. Toda honra e toda glória ao Deus da minha salvação. Com o coração contrito, te entrego a minha gratidão. E eu me sinto tão pequeno.
marido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu, será pra sempre meu. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a eles não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a eles não pertença. Tudo existe graça, cantemos sim. Poder sentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Falamos com Deus através das nossas orações, dos nossos louvores. E agora Deus falará conosco no estudo da sua palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 12. A dona Cecília, a pequena Cecília, está louvando a Deus ali ainda, né, Cecília? Gênesis 12,
Todos encontraram? Gênesis 12, nós faremos a leitura dos versos 1 a 4. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente, com reverência, diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui em Teu nome, para a Tua glória, pedindo ao Senhor que alimente, que sustente o Teu povo através da Sua santa e preciosa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa selar em nosso coração as verdades eternas que o Senhor revela a nós, e que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, a vida de Abraão é um exemplo para todo cristão. Todos nós que temos a pretensão de viver uma vida santa, de viver uma vida reta, de buscarmos com todas as nossas forças cumprirmos os mandamentos e as leis de Deus, deveríamos nos espelhar nesse homem, em Abrão, ou Abraão, como foi depois o seu nome mudado. Dentre as várias virtudes que Abraão apresenta, ou que a Bíblia nos apresenta a respeito de Abraão, talvez a maior delas tenha sido o fato de, assim como registra o autor de Hebreus, Abraão ter vivido sob a perspectiva de aguardar a cidade cujos fundamentos Deus é o arquiteto. O que quer dizer isso? Que Abraão viveu por essa terra, os longos anos que viveu por essa terra, os muitos anos que viveu por essa terra, Abraão viveu sob a perspectiva da terra que haveria de vir, que foi o que nós falamos quando lemos da nossa liturgia, lendo 1 Coríntios capítulo 2. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Abraão, tantos séculos antes, viveu sob essa perspectiva. Abraão é, segundo a Bíblia, um homem justo. Abraão é, segundo a Bíblia, um príncipe de Deus. E Abraão é registrado no grande livro dos heróis da fé de Hebreus 11. Algumas das características, algumas das atitudes, algumas das coisas que Abraão fez enquanto caminhou pela terra, servem de alerta para nós. Porque Abraão, várias vezes, caiu, pecou, fraquejou, mas as suas virtudes, aquilo que Abraão fez de acordo com a vontade de Deus, e seguindo os preceitos e a lei de Deus, nos animam, irmãos, nos encorajam, nos instrui e nos mostra o caminho que nós devemos andar. A palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém, porque nós oramos visando os nossos próprios prazeres, os nossos próprios benefícios. Então, usando essa ponte, eu gostaria de convidar você a que nós façamos duas orações, baseado nos 4 primeiros versículos de Gênesis 12, um contexto um pouco maior, indo até Gênesis 22, mas sempre firmados aqui em Gênesis 12, a fazer duas orações, que se nós fizermos do fundo do nosso coração, e se agradar a Deus nos conceder, vai fazer com que nós sejamos também no último dia, assim como Abraão, sermos considerados fiéis e justos diante de Deus. Duas orações, que se nós fizermos com sinceridade do coração, fará com que nós nos
aproximemos um pouco mais de parecer com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A primeira oração que eu queria convidar você a fazer, a partir de agora, todos os dias, olhando para esse texto, é: Senhor, dá-me um coração obediente. Dá-nos, Senhor, um coração obediente. Eu tenho como base o versículo 1 e o versículo 4, porque no versículo 1 e 4 o texto vai dizer assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. E o versículo 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Só até aí. Então, irmãos, quando eu digo a você e a mim mesmo, claro que quando eu prego para você, eu preguei a mim primeiro, para que Deus nos dê um coração obediente, como o coração de Abrão. Porque o versículo 1 diz que Deus disse a ele: sai da tua terra e da tua parentela. E o versículo 4 diz que ele saiu, assim como Deus lhe ordenara. Até aqui, o que preenchia o coração de Abraão é apenas obediência. Nós vamos ver outras particularidades um pouco à frente. Mas aqui, nesse momento, o que move Abraão a fazer aquilo que Deus havia falado a ele era a obediência. Observem que não há nenhum tipo de resistência, não há nenhum tipo de dúvida, não há nenhum tipo de negociação, de discussão. Deus manda Abraão, vai, e Abraão vai. E quando nós olhamos para a história de Abraão e para tudo que estava envolvido nesse momento em que Deus diz para ele, vai, nós vemos quão difícil seria para mim e para você ter esse mesmo senso de obediência. Porque nós estamos falando aqui de um homem de 75 anos de idade, um homem bem-sucedido financeiramente, um homem que já não era mais um garoto agitado dali para cá, um homem que não era mais um garoto cheio de planos e sonhos e muito suscetível a mudanças, a ir daqui para ali. Não, nós estamos falando de um idoso, de alguém já com idade avançada, de alguém que não precisava ir atrás de dinheiro ou de alguma outra coisa parecida com isso, porque ele já tinha também muitos bens. Era um homem que estava estabelecido ali. Mas talvez o grande senso de obediência de Abraão tenha sido motivado pelo fato de ele viver numa cidade totalmente idólatra. Ur era uma cidade idólatra, que adorava a deusa da lua, uma cidade pagã, de pessoas pagãs. E quando Deus, o Deus de toda a terra, o único e verdadeiro Deus, diz para ele, sai daí e vai para um outro lugar que eu vou te mostrar, talvez o que tenha passado pelo coração de Abrão é: eu vivo no meio de tantos deuses falsos, eu vivo no meio de tantos deuses que não têm poder para me justificar, eu vivo no meio de tantos deuses que pedem sacrifícios que talvez eu seja incapaz de entregar. Então o único Deus, o verdadeiro Deus, o Criador de toda a terra, me chama, eu preciso obedecer. Eu não tenho uma outra alternativa senão obedecer. E Abraão, então, irmãos, o texto vai dizer que ele imediatamente, como lhe ordenara o Senhor no verso 4, começa então a sua jornada para uma terra que ele sequer sabia qual seria essa terra. A ordem era apenas: sai da tua terra, abandona a tua parentela. E Abraão foi, abandonando aquela terra de idolatria, aquela terra pagã. Nós vamos ver no contexto a maldade que existia em Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas, falamos isso também no texto da liturgia, e vemos aqui de forma muito clara, de forma muito viva, de como a obediência a Deus, a obediência que nós devemos a Deus, é demonstrada quando Deus nos manda caminhar, e nós caminhamos porque sabemos que Deus sabe aonde está nos levando. Nosso irmão Gabriel, que hoje não está conosco aqui, ele foi convidado, nós fomos convidados a pregar numa igreja presbiteriana, numa outra igreja, e o Gabriel foi então pregar nessa outra igreja, por isso ele não está aqui conosco. Gabriel me disse dias atrás, num aconselhamento, pouco antes da sua prova, algo muito interessante, mas muito interessante.
conversando com ele a respeito dos seus planos de futuro, dos seus sonhos. E eu falei com ele: Gabriel, será que você não devia parar de planejar tanto e deixar Deus te guiar? E aí o Gabriel virou para mim e falou assim: pastor, é isso que eu vou fazer, porque eu não sei aonde Deus quer me levar, mas eu sei quem está me levando. Cara, eu olhei para o Gabriel e falei: menino bom. Mas não é? É isso que Abraão fez. É isso que Abraão fez. Abraão deve ter pensado: eu não sei aonde Deus vai me levar. O próprio Deus disse: vou te mostrar mais para frente, qual que é a terra. Mas ele sabia quem o estava levando. Isso é obediência, irmãos. E nós, não raro, não temos essa obediência. Nós não caminhamos de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus nos chamou a fazer. E voltando para Abraão, a obediência de Abraão é também demonstrada quando Deus diz a ele: toma teu único filho, aquele que eu já te dei lá na velhice. Nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas toma teu filho, o teu único filho, que eu te dei na velhice, leva à terra de Moriá e ofereça a mim em holocausto. Sair de onde ele estava com Isaac e levá-lo até onde Deus ordenou que levasse, irmãos, isso é obediência. Isso é obediência. Toma teu filho, teu único filho, e leva até o Monte Moriá para ser sacrificado. E não há discussão, e não há conversa, e não há negociação, existe apenas obediência. E quando nós vamos lá para Gênesis 22, para ver essa história, ou para ouvir essa história, nós vemos como o texto é angustiante, porque Abraão, obedecendo a Deus, preparou todos os passos para que o seu filho amado, o filho que ele tanto amava, o filho da promessa, fosse sacrificado a Deus naquele holocausto. Nós conseguimos entender que tipo de obediência é essa? Nós conseguimos entender que tipo de obediência é essa que faz com que Deus, aquele em que cremos, pede a nós que abramos mão de alguma coisa que nós gostamos muito, de alguma coisa que nos dá prazer, de alguma coisa que nos dá contentamento, de alguma coisa, enfim, de algo ou de alguém para o nosso crescimento, para que nós possamos crescer e avançar e obedecer aquilo que Ele nos mandou, e nós simplesmente vamos, sem questionar, sem brigar, sem reclamar. É claro, irmãos, que assim como eu disse, Abraão caiu às vezes, pecou às vezes, tentou ajudar Deus às vezes, tendo lá um filho com a sua escrava. 2 vezes mentiu, né, que Sara não era sua esposa, para se livrar por medo de represália. Teve seus percalços, mas era um homem que foi pautado e marcado na palavra de Deus pela sua obediência. Pela sua obediência. E a palavra de Deus, irmãos, nos exorta a sermos obedientes. Inclusive nos diz lá em 1 Samuel que obedecer é melhor do que sacrificar. Lembra lá de Saul? Quando Deus manda Saul invadir a terra, tomar posse da terra, matar o rei Agag e todas as outras pessoas, não tirar nada de lá, e Saul cumpre só metade da obediência, né? Ele deixa o rei vivo e pega os bois, as ovelhas para fazer um churrasco. E o profeta então diz para Saul: aqui acaba o seu reino. Aqui você está desqualificado por Deus. Porque obedecer, não, mas esses touros, esses bois que eu peguei, eu vou fazer um sacrifício. O que eu te pedi, Saul, profeta sendo boca de Deus, foi obediência, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E nós muitas vezes tentamos coisas mirabolantes para agradar a Deus. Pensamos em coisas mirabolantes para agradar a Deus. E nos esquecemos de que o que Deus quer de nós nada mais é do que obediência. Obediência. Obediência à sua lei, aos seus princípios e aos seus mandamentos. Irmãos, a jornada de Abraão tipifica a nossa jornada aqui na terra. É um sinal da nossa jornada aqui na terra. É um retrato perfeito que todo homem remido precisa viver assim como Abraão viveu. Cristo também nos convida
Assim como Deus convidou a Abraão a abandonar todas as nossas coisas, a largar tudo aquilo que preenche o nosso coração, tudo aquilo que lutamos para conquistar. Deus nos diz, olha, larga tudo isso aí, vem e me segue. Nós temos sido obedientes. Nós temos, de fato, largado as nossas coisas, virado as costas para aquilo que nos dá prazer nessa terra e simplesmente ido. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta diária nessa terra. Abandonar essa terra, as coisas dessa terra, o curso dessa terra e seguir o chamado daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas existe uma segunda oração. A primeira oração é, Senhor, dá-me um coração obediente. E a segunda oração que eu e você deveríamos, enquanto crentes, fazer todos os dias é, Senhor, dá-me um coração que crê. Dá-me um coração que crê. Versículo 2 vai dizer assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Irmãos, obediência é algo que você faz baseado naquilo que você conhece, nas suas experiências, está mais ligado ao lado tangível, aquilo que você vê, aquilo que você toca. Então, eu obedeço ao meu patrão, por exemplo, porque se eu não o obedecer, algum tipo de penalidade virá. Eu obedeço ao pai ou à mãe, porque eu devo respeito a ele. Porque eu conheço a sua história, conheço a minha história e devo respeito. A fé é algo diferente. A fé não depende de algo que nós vemos ou que já está diante de nós, uma hierarquia ou coisa parecida. A fé não. A fé é a certeza daquilo que nós não conseguimos ver, daquilo que nós não enxergamos. E Abraão, além de demonstrar obediência, demonstra também que crê no Senhor, porque o Senhor diz para ele que o faria pai de multidões, que faria dele uma grande nação. Como? Como? Se ele era um homem de 75 anos de idade? Como se o capítulo 11 vai dizer que a esposa dele era estéril? Como se a sua esposa tinha nessa época 65 anos? Como se ele esperou 25 anos para a promessa ser cumprida? Como confiar, irmãos? Como crer? Como acreditar que, de fato, ele sairia de onde estava, da sua terra, do meio da sua parentela, para ser o primeiro de uma grande nação, pai de todos nós, crentes? Mas Abraão creu, porque, como diz o autor de Hebreus, a sua mente, o seu coração, os seus olhos estavam voltados para as coisas que se não veem, para aquilo que nós não conseguimos tocar, para aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Irmãos, nosso irmão diácono Cláudio, na sua oração de confissão, na sua belíssima oração de confissão, me fez lembrar da minha vida, certamente fez você lembrar da sua, e de como nós muitas vezes nos apegamos às coisas dessa terra, tomando um tempo que deveríamos estar investindo para o crescimento nas coisas de Deus. Uma visão do reino, uma visão espiritual, e nós nos apegamos às coisas daqui. É exatamente isso. É nós termos uma visão tão pequena, tão tacanha, tão limitada, que nós não conseguimos enxergar o que tem para nós lá na frente, nós só conseguimos ver até ali. Enquanto existem grandes promessas para mim e para você, como as que haviam para Abraão. O que Abraão faz aqui, irmãos, é crer contra a esperança. Crer contra a esperança. Ele tinha 75 anos, era casado com uma mulher que não podia ter filhos, mas ele creu. Ele creu. Ele obedeceu num primeiro momento e creu num segundo momento. E creu de tal forma que quando nós avançamos um pouco mais, nós estamos no capítulo 12, quando nós vamos no capítulo 13,
nós vemos que Abraão e o seu sobrinho Ló, após obedecer à ordem de Deus e caminhar rumo à terra prometida, chegam a um determinado lugar em que eles precisavam se separar. Tamanha era a sua riqueza, tamanho o seu gado, já não tinha pasto, já não tinha água para todos eles, e eles precisavam separar. E o seu ambicioso sobrinho Ló diz para ele, olha, como é que nós vamos fazer essa divisão da terra? A terra prometida era para Abraão, não era para Ló. Mas Ló creu nas promessas de Deus, tanto que cedeu a Ló o direito de escolher. Olha, escolhe onde você quiser ir, Ló. Se você escolher para cá, eu venho para cá. Se você escolher para cá, eu venho para cá. E Ló escolheu com os olhos dessa terra. Escolheu as campinas verdes e deixou as montanhas empedradas para Abraão. Mas Abraão não estava preocupado com aquelas colinas empedradas, porque Deus já havia dito a ele que teria uma terra reservada para ele. E Abraão, irmãos, morreu sem ver essa terra, sem herdar essa terra. A porção de terra que Abraão conseguiu ver, de tudo aquilo que Deus havia prometido a ele, foi uma caverna, um túmulo lá em Macpela, né? Onde a sua esposa foi sepultada e onde ele foi sepultado. Um túmulo. Foi o máximo de terra que ele conseguiu herdar das promessas. Mas nós sabemos, e Lucas diz isso, lá na parábola do rico e do mendigo, que agora ele está no céu. Nosso pai Abraão. A fé de Abraão, irmãos, se torna ainda mais evidente no episódio do seu filho. Quando após obedecer ao Senhor, pega seu filho e leva ao monte. Ele obedeceu e foi. Mas a fé dele se torna evidente quando ele chega nesse monte e os seus escravos que fizeram essa viagem com ele dizem para ele, você vai demorar, é para subir? E ele diz, não, daqui a pouco nós estamos voltando. Ele subiu para sacrificar o seu filho, mas disse para os seus empregados que o seu filho voltaria. E a sua fé se torna ainda mais evidente quando ele coloca o seu filho em cima daquela pedra, quando ele pega aquele cutelo, quando ele amarra aquele filho, e enquanto está amarrando o filho vira para ele e fala, pai, mas cadê o cordeiro que o senhor vai sacrificar? E ele vira para o filho que já era adulto a essa altura e diz, Deus proverá. Deus proverá. Então ele estava obedecendo a Deus, mas ele também cria que Deus viria em seu socorro. Percebe a diferença entre obedecer e crer? Então, irmãos, muitas vezes nós vamos nos dar ou encontrar situações em nossa vida em que mais que obedecer, nós vamos precisar crer. Mais do que obedecer, nós vamos precisar crer. Quer mais um exemplo? Pedro, semana passada na nossa pregação falando sobre Pedro, quando Deus diz para ele no meio da tempestade, Pedro, sai do barco e vem aqui. Pedro obedeceu. Cristo mandou que ele viesse e ele foi. Mas Pedro andou sobre as ondas. E aí já não é obedecer. Aí é crer que Deus podia fazer com que ele andasse sobre as ondas. Então muitas vezes nós até buscamos obedecer, mas muitas vezes nós não cremos. Quando nós colocamos esse relato do sacrifício de Isaac, do possível sacrifício de Isaac, e contextualizamos e trazemos para a nossa vida, irmãos, nós imaginamos a dor que Abraão deve ter passado. Nós que temos filhos, nós imaginamos a dor que Abraão deve ter passado, e quantas dúvidas talvez viessem à sua cabeça, e de como ele pensou, bom, se Isaac é o filho da promessa, se nós daríamos início a uma grande nação, se eu seria pai de multidões, e se eu estou matando meu filho, como que isso vai? Essa conta não fecha. Mas eu vou fazer porque eu creio. No coração dele, no coração de Abraão, Isaac estava morto já, irmãos. Todas as dores, toda a tristeza, todo o lamento de perder um filho, de sacrificar seu próprio filho, Abraão já estava sentindo. Deus não poupou Abraão dessa dor. Ele sentiu até o último segundo, porque o alívio veio só no último segundo. E a pergunta que eu faço então, a você e a mim, a nossa fé sustentaria uma situação como essa?
Nós temos fé suficiente para não só obedecer, mas para principalmente crer que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. A nossa fé é suficiente para que a gente olhe para uma situação totalmente adversa como essa que eu acabei de narrar, de Abraão e Isaque no alto daquele monte, no mesmo monte em que Jesus se deu como sacrifício, e aí não teve volta, aí não teve um cordeiro que viesse. Olha a situação de Deus, irmãos. O que Abraão e Isaque passaram foi o mesmo que Deus e Jesus passaram no mesmo monte, séculos depois. De dar o meu filho, de entregar o meu filho, de sacrificar o meu filho. Mas com Abraão e Isaque, Deus teve misericórdia. Com Cristo, não. Porque a misericórdia de Deus, naquele momento do sacrifício de Cristo, estava sobre nós. Então, ele sacrificou Cristo para que nós não fôssemos sacrificados. Sabe aquele cordeiro que Abraão disse para Isaque lá, Deus proverá? Então Isaque não precisa ser morto? Deus disse para mim e para você, eu não vou te sacrificar. Eu vou arrumar um cordeiro, e esse cordeiro vai ser morto no seu lugar. E de fato foi. Naquele mesmo lugar, séculos depois, Cristo foi morto pelos meus pecados e pelos seus pecados. Irmãos, nós precisamos exercitar, alimentar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos há poucos dias de comemorar, hoje é dia 18, 2 semanas de comemorar mais um ano da Reforma Protestante, cujo versículo principal, o texto principal, motivador para que Martinho Lutero rompesse definitivamente com a elite religiosa daquele tempo foi: o justo viverá por fé. Óbvio que no contexto dele ele está falando da fé salvífica, da fé para a salvação, mas nós precisamos, mesmo depois de salvos, viver por fé. Amém? Gostaria de concluir essa mensagem lembrando aos irmãos que a história de Abraão aponta para Cristo, para a obra da redenção. Assim como ele, nós também somos convidados, dia após dia, a deixar a nossa terra, a deixar os nossos prazeres, a deixar as coisas que nos fazem tão bem, para podermos seguir verdadeiramente rumo à terra prometida. Deus nos ordena que seja assim, e nós precisamos ter fé para que de fato seja assim. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. E assim como Abraão, devemos ser uma bênção por onde quer que andemos. Assim como Abraão, devemos falar do nome de Deus. Assim como Abraão, teremos a oportunidade de escolher entre Sodoma e Gomorra, que tipificam aqui o inferno, com seu fogo e enxofre. Assim como Abraão, podemos simplesmente virar as costas para Sodoma, Gomorra e buscar uma vida de santidade rumo à terra prometida. Abraão creu contra a esperança, a despeito de todas as suas dificuldades e situações improváveis. Abraão é o pai de todos os que creem. Abraão e Sara, irmãos, em última análise, propiciaram ao mundo a nação judaica, a Bíblia e o Salvador. Onde estaríamos hoje se esse casal não tivesse confiado em Deus? Que o Senhor nos dê um coração que crê, como o de Abraão, e especialmente como o do Senhor Jesus Cristo, que creu nas promessas do Pai, se entregou no alto daquele monte, para que eu e você fôssemos reconciliados a Deus. Jesus Cristo nos chama hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus Cristo nos chama hoje. Sai da tua terra, se desliga das coisas daqui e vem para a terra que eu te mostrarei. Se livra das coisas do mundo, dos paradigmas, e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele também nos chama, irmãos, a abandonar tudo e segui-lo, porque não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu a nós.
para que possamos viver, eu e você, um novo mundo, assim como Abraão, um novo recomeço, assim como Abraão, numa nova terra, assim como Abraão. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez? Queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar, rogar a bênção de Deus sobre a sua vida. Oremos. Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti, porque a Tua palavra foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor porque exemplos de homens falhos, como Abraão, nos motivam, nos encorajam e nos fazem entender que nós também podemos buscar nos parecer mais com Teu Filho. Que nós podemos, sim, trabalhar a nossa obediência, trabalhar a nossa fé. A fé é algo, Deus, que precisa de fato ser trabalhada. Nós recebemos a fé, nós cremos pela fé, mas uma vez alcançados, nós precisamos dia a dia trabalhar e aumentar a nossa fé. E nós fazemos isso pelos meios de graça que foram disponibilizados pelo Senhor mesmo. Então, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa obediência a Ti. Faça com que nós possamos, dia após dia, querer nos parecer mais com o Senhor, nos parecer mais com Teu Filho, para que nós possamos a cada dia abandonar as coisas dessa terra, largar as coisas dessa terra, para que possamos caminhar, Deus, leves, até a terra que nos está prometida, Deus. Que assim como o Senhor Jesus Cristo nos instruiu, que nós possamos, Deus, abandonar tudo que nos prende a esse lugar, aos nossos vícios, aos nossos prazeres, às nossas pecaminosidades, às nossas lascívias, à nossa maldade. Tem misericórdia de nós, Deus, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Eu conheço meu coração, sem o Senhor nós não conseguimos. Abençoa Teu povo, Deus. Dá-nos, em nome de Jesus, uma noite de descanso. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de boas notícias. Visita, Deus, os nossos irmãos que estão em viagem, muitos deles viajando nesse final de semana. Traga-os, Pai, em segurança de volta para casa. Visita, Deus, a família do nosso irmão Jarbas, nossa irmã Elizabeth, o Jorge, que perderam um familiar nesse dia. O Senhor traga consolo a esses corações, em nome de Jesus. Visita, Deus, aqueles nossos irmãos que estão ausentes, faltosos, que a Tua graça e misericórdia os alcance. E abençoa, Deus, em nome de Jesus, a todos aqueles que nos acompanham aqui de forma presencial e também pelas nossas redes sociais. Que a Tua graça e que a Tua misericórdia os alcance e que eles possam ser, Deus, ou ter, Deus, aumentada a sua obediência a Ti e a fé no Senhor e nas Tuas promessas. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que nos chama e que nos dará certamente a terra que nos prometeu. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Sentai-vos, irmãos. Queria mais uma vez agradecer aos irmãos que estiveram conosco nessa noite, agradecer mais uma vez aos irmãos que nos visitam, sejam sempre muito bem-vindos. Essa casa não é nossa, essa casa é do Senhor, e vocês serão bem-vindos sempre que vierem. Agradecer aos irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, que Deus os abençoe também em Cristo. Uma boa noite a todos, uma ótima semana em nome de Jesus.